Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena: reclusão, de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta a lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena: reclusão, de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta a morte, pena: reclusão, de 12 a 30 anos. Atentado violento ao pudor. Artigo 214. Revogado. Violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Atentado ao pudor mediante fraude. Artigo 216. Revogado. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena: detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Vetado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1-A. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza a montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2. Dos crimes sexuais contra a vulnerável. Sedução. Artigo 217. Revogado. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena: reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta a lesão corporal de natureza grave, pena: reclusão, de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta a morte, pena: reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena: reclusão, de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas: 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo.
2. O proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos.